Evitar ser enganado esses últimos tempos, ou como tu podes evitar a pensar que tu és um profeta, enquanto tu não és um profeta, nem tens o dom de profeta. Praticamente todo ser humano aqui na Terra, pelo que a pessoa analisa, tem um dom de interpretar. As pessoas falam sétimo sentido. Eu estou a desconfiar, eu acho. Tipo, tu pressentires alguma coisa. Por que isso? Porque por causa da pessoa do Espírito Santo. Porque todo mundo tem o espírito, corpo, alma, né? Corpo, alma e espírito. Então, praticamente, que o espírito está sempre em ti. Só que você, como talvez ainda não tenha Yeshua como seu Senhor e Salvador, ele não se manifesta na tua vida. Por que eu digo isso? Digo assim, não tem vezes, amado, que eu vou para a igreja e o pastor traz uma palavra e que eu de antemão já não sei ou não recebi no secreto. Para mim, por isso que eu, quando estou na igreja, eu me emociono, sei lá, às vezes até choro. Você fala, é muito emocionante, sentimental. Não tem nada a ver com sentimental, mas tem a ver com aquela coisa assim para pensar, puxa, pai, eu estava tão perdida, ahm, não te conhecia a ti, e tão misericordioso, tu me avisas as coisas antes de eu saber. Às vezes, amados, é importante tu andar com a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, para tu não cair em situações que você às vezes pode ficar surpreendida. E às vezes ele fala e tu não ouves, ou às vezes ele bloqueia um caminho e tu persiste. E eu, muitas das vezes que me passa, às vezes eu estou assim, num sítio, estou assim calada, e aparece uma pessoa, está a falar comigo, às vezes até nem a pessoa tem que é da igreja. E a pessoa está a falar aquilo que Deus já tinha me falado, que as pessoas tinham me falado no secreto que Deus quer para mim. Isso acontece na igreja, tanto já disse aqui, na minha antiga igreja, muitas das vezes eu passava mensagem na mulher do pastor para o pastor pregar. E por que muitas vezes são enganadas, não ouvem a voz do Espírito? Porque não tem aquela comunhão que eu sempre digo, é importante tu ter essa comunhão para tu não viveres uma religião, mas um verdadeiro cristianismo, que é o Cristo vivo, que tu vais ter equilíbrio, tipo, às vezes, chamado, às vezes é tão impressionante que eu às vezes fico com medo, que às vezes eu vejo uma coisa, às vezes também já esqueci, né? Aí eu vejo uma coisa, eu digo assim, meu Deus, que gente, como é que é possível essa gente ficar desse estado? Tipo assim, um ser humano portar-se assim. E da minha própria boca, e eu ouço assim, da minha própria boca, como um tom de voz assim tão suave que eu digo assim, mas eu própria, eu digo assim, né? Como é que é possível, tipo, as pessoas portarem assim pior que os animais? E da minha própria boca, diz assim, não diz isso. Eles são seres humanos, são feituras da mão divina. Por isso que é importante, assim da minha própria boca, amado, mas com um tom de voz mais suave, que às vezes é tão impressionante que eu digo, às vezes eu rio. Eu às vezes falo coisa, é como se fosse que eu presinto assim, digo, puxa, pai. E é tipo assim que Deus fala, você é demais, você é demais. E que Deus também ri. E que Deus fica a rir pelas coisas às vezes que nós fizemos, ou falamos, ou às vezes fica triste, porque Ele nos ama tanto, amados, que Ele enviou a pessoa dele próprio para nos cuidar. E quando eu ouço um pastor a falar isso, digo, poxa, pai, é mais uma confirmação que as pessoas têm que aprender a ter intimidade. Esse é todas as pregações que eu sempre preguei antes, quando eu pregava, era esse. Aprenda a ter intimidade, para que tu não sejas burlado. Tipo, um dia alguém veio na minha casa pedir dinheiro. E essa só estava a mentir. Eu já estava pressentindo que só estava a mentir, que precisava de dinheiro para isso, e inventou uma história meia triste. E eu disse, tá, mas é aquela coisa que que eu estou aqui a falar, para tu evitar de ser burlado. Eu disse assim, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos virar a cara quando alguém nos pede emprestado, principalmente quando a gente tem. Mas muitas das vezes as pessoas fazem por vigarice. E essa moça veio pedir o dinheiro, ela tinha, mas só queria meu dinheiro para não gastar o dela. E eu orei, eu disse, tá bom, eu vou te dar. E quando eu orei, amado, ela própria voltou em choro, em lágrimas, e me disse, eu estou a mentir. Não é bem isso as coisas. A coisa era assim, assim, assim. Então,
E muitas das vezes, e se isso te passa quando você está aí no sítio, ou tipo assim, eu falo uma coisa na minha casa, quando vamos para a igreja, o pastor está a falar igual, e eles sabem que eu não conversei com o pastor, ou não estava ao lado do pastor, nem liguei para o pastor, porque também não ligo praticamente, poucas vezes que eu procuro ter contato com os pastores. Então as pessoas ficam assim, uau, como é que é possível? E não te falamos disso. E o pastor falou, tipo, no outro país. O pastor falou, eu digo, não, porque o Espírito Santo está sempre em contínua comunhão. Se você tem comunhão com ele, ele vai te falar tudo. E ontem eu estava nessa comunhão, amados, por isso é que vocês me veem, adoro. Não é que eu não estou a encarar a realidade das situações, amados. As situações são essas que Satanás vos traz. Esse é o pronóstico, esse é o que Satanás fala, né? Que vai fazer isso com o mundo, que vai fazer aquilo. Mas quando você está no lugar secreto, tu não sentes isso. O que tu sentes é, sim, ele quer fazer. Mas ele é um anjo caído e eu quero fazer isso. Essa é uma questão de você me conhecer mais e ter persistência naquilo que você faz. E amados, e eu ontem estava sendo aquela intimidade com Deus e eu ouvi como Deus perguntou: se eu te perguntasse que quisesse nascer neste mundo, o que é que tu pensas? Eu disse, pai, tu já sabes a resposta. Eu disse assim, nem pensar, nem pensar. Se a minha memória tivesse tão alerta como eu estou agora, ui, dizia que enviava uma outra pessoa. E era como se fosse que aquilo, que é isso que eu digo, que Deus ficou triste, né? Ele já sabia que eu sempre pensei assim. E às vezes tem momento que tu vês tanta situação no mundo, como as pessoas, às vezes, até mesmo às vezes crentes, como se vendem por um pouquinho de coisas, como às vezes inventam coisas para poder abrir igreja, angariar fundos, sem aquele temor de saber que Deus está a ver, que Deus está a acompanhar. Tipo assim, tem momentos, às vezes, que eu digo, pai, ai, queria tanto uma coisa assim, e Deus fala, os pessoal diz, aí não. E se eu persistir fazer, amado, eu passo o ridículo, mas o ridículo que Deus te faz passar, minha querida, é terrível. Então, como eu já sei que as outras coisas, às vezes que eu persisti fazer, que Deus me disse para não fazer, e eu fiz, tentei fazer, e antes que eu tentasse fazer, passei um ridículo, então já procuro não fazer mais. Então eu digo, pai, por favor, me ajude. Ah, pai, eu preciso fazer assim. Então é necessário que você tenha essa intimidade, para você ter segurança, principalmente nesse tempo, nesse mundo aqui que nós vivemos, onde aparece, mas é tanto, não sei, é assim, o evangelho tem que se pregar para toda a gente, né? Mas você vê tantos profetas, tantos pastores, e você vê que é muito barulho, é muito esforço que as pessoas fazem, e tu não sentes aquela presença, amados. Hoje estava para a igreja, estava na igreja e estava sentindo uma luta nas pessoas que estavam a adorar à frente. Eu gosto de ficar atrás, gosto de sentar mesmo lá no fundo. E eu vi a luta que os irmãos no púlpito tinham na adoração. E amado, eu disse assim, Espírito Santo, derrama da tua presença adoradora. Os meus irmãos estão aí a adorar. E de repente eles trouxeram dois louvores e que tu podias ver que as pessoas levantavam as mãos. Mas eu já disse, eu gosto de usar pistanas falsas, né? E eu adorar, amado. Eu já estava a ver as lágrimas, que eu não me importa, eu me derramo toda quando essa presença gloriosa de Deus descende. Eu disse, pai, por favor, não vai me fazer aqui desfazer a minha maquilhagem. E, e as pistanas, por favor. E eu tive que sair assim, de fininho, com o meu guardanapo, limpar as lágrimas, dar um jeitozinho e voltar outra vez, sabe? Isso é algo impagável. Para as pessoas que acham que estão a lutar para ser rica, para terem tudo, muito se fundo, fazerem as coisas bárbaras que as pessoas fazem nesse mundo, amados, que às vezes até a pessoa diz, uau, tipo há dias alguém mentiu numa pessoa que estava bem de vida, essa pessoa morreu, yeah. E essa pessoa está a vender a casa dessa pessoa. E eu cada vez que passo naquele lugar, eu digo assim, pai, ainda que falaram que essa casa é uma casa luxuosa, essa casa não é uma casa luxuosa. Eu disse, pai, ainda que essa pessoa dá o preço mais barato,
para que essa pessoa saiba que o que essa pessoa fez nunca podia fazer, ninguém lhe compra. E assim tá, amado. A casa tá aí, à venda, nada. E essa pessoa me dizia, antes de morrer, dizia-me assim, por favor, eu preciso que tu fiques do meu lado. Preciso do teu apoio. Mas eu sabia que estava passando uma batalha ali entre dinheiro, essas coisas todas. E eu também disse, olha, eu já fiz uma promessa em alguém. E eu prometi nessa pessoa. E quando você promete num ser humano, você não pode desfazer essa promessa até você ir na pessoa falar, olha, fulano, eu rompo com essa promessa. Mas enquanto essa promessa estiver de pé, você não pode ir atrás fazer coisas que depois você vai ter que prestar conta. Porque assim, ante os olhos humanos, parece que ninguém está te vendo, mas ao mundo, ao outro lado, você está num campo exposto a todo tipo de coisas. Então, eu tive que me desconectar dessa pessoa. Por isso que eu sei a situação, porque essa pessoa me abriu o jogo lá. Estou a correr risco assim, estou a passar isso, cozido e assado, assado isso. E depois de pouco tempo, quando eu saí, uma semana que eu saí, quando eu voltei, a situação já estava, já tinham feito a situação. Então, mas essa pessoa vê-se que não está conseguindo vender aquilo, amados, pelo sangue que essa pessoa derramou. Ante os olhos humanos saiu tudo bem perfeito, ninguém sabia, mas ante os olhos de Deus não. Então, por isso que é importante você ter essa comunhão com o Espírito Santo diário, amados, diário. Para você não ser enganado, principalmente esses tempos difíceis, onde eu nunca vi dirigentes tão loucos, mas tão loucos, que até às vezes te custa acreditar que esse mesmo é dirigente, ou não é dirigente, esse é um charlatão, ou um bandido, todo tipo de nome. Antigamente tu vias, eu não sei, né? Porque agora estamos a ver os últimos tempos, tu vias um dirigente, mas tu tinhas temor, tu tinhas aquela reverência, e eles também sabiam estar mesmo, sabiam fazer algo, não digo perfeito, né? Mas sabiam ter aquele papel de dirigente. Agora, meu irmão, você até vê, fala mesmo, essa aqui tem mais cara de gatuno do que de um dirigente para dirigir um país. Essa aqui tem mais cara de malandro, tá entendendo? Por quê? Porque estamos a viver momentos tão críticos, tão tenebrosos, tão melindrosos, que Satanás sabe que as pessoas se corromperam de tal grau, o grau mais baixo, que ele vem com todas as ofertas, amados. Vem com todas. Se ele sabe que tu gostas de uma coisa, ele vai te trazer já 100 coisas. E é isso que eu hoje, quando o pastor estava a pregar, estava a falar da persistência da Ana. Ela persistiu na oração. Por acaso já tinha falado um dia antes com alguém que estava a falar comigo. E eu estava a explicar isso. E graças a Deus, o pastor também veio na igreja e falou. E eu estava assim a pensar em Deus, né? Que às vezes quando eu estou a caminhar, eu fico emocionada. Digo, puxa, pai, eu estou aqui, mas tu me apoias, tu estás comigo. E vejo outras pessoas dando também um testemunho de alguém que fez 2 vezes acidente, que os pais são de outra religião. E eu creio que aquilo é uma entidade. E quando ela estava no púlpito, apareceu uma borboleta preta, amado. Olha, Satanás atrevido. Não quer soltar a jovem, porque os pais também precisam ser salvos. E Deus me falou sobre o matrimônio. Ele disse assim, olha, o matrimônio é tão sagrado, amado, mas tão sagrado, que Deus disse que o desenho do matrimônio que eu fiz é aquela coisa o amor que eu sinto para vocês e o ciúme que eu tenho para os seres humanos. Por isso, quando uma pessoa adultera, rompa aquele pacto matrimonial, amado, as pessoas dizem, sim, Deus te perdoa. Só Deus sabe no outro lado. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Yeah. Por isso é que eu sempre digo, antes de tu casar, antes de tu te envolver com alguém, pensa, age. E se você teve um passado com alguém, meus irmãos, minhas irmãs, deixa você entrar numa relação. Deixa de estar levando essa pessoa tipo um cadáver na tua vida. Olha o fulano e a fulana pensar, mas se você deixou, ou se ele te deixou, é porque ela achou que você já não é mais qualificado para estar com essa pessoa. Eu, pelo menos, penso assim. E o que teu passado foi, acabou, morreu. Se você fala do teu passado é para glorificar Deus, olha, eu passei assim, mas nunca exalta um tu és uma tu és. Que cozido e que foi, então que ficastes com ele, ou que ficastes com ela, mas as verdades dizem tudo, entende? Mas esse mundo aqui, amados, está mesmo uma coisa que
Se vocês um dia aprenderem a ter essa intimidade, essa comunhão com Deus, vocês vão deixar de ter medo, vão deixar de ter insegurança. Tem momentos, sim, que entra aquele pânico, aquela insegurança, mas quando tu vais no lugar secreto, tu sentes, uau, tá tudo bem. Sabe que é isso tudo que você sente. Tá tudo bem. E as pessoas já falam, mas como é que é possível você, não estudamos no teu caso, mas a tua paz não se entende? Sabe quando você vai no trabalho, as colegas falam, uau, é tão bom estar ao teu lado, é tão bom sentir tu que estás aqui, das segurança, das certeza. O problema não é você, o problema é o Espírito de Deus em ti. É o Espírito Santo em ti. A pessoa de Deus Todo-Poderoso em ti, que vai te alertar, olha, até ali, cuidado. Ali, muito cuidado. Aqui, para de andar assim como você anda. Aqui, para de falar como você fala. Aqui, para de gingar como você ginga, porque ali tem perigo e ali não tem perigo. E tem vezes que Deus me fala, olha, se você entrar nesses lugares que às vezes você pensou em entrar, é tanta pressão, minha filha, que eu sei que ele pode passar para ti. Então, eu evito. Então, procurem evitar de ser enganado. Tenha essa comunhão. Shalom.